Amém, gente, que a paz de Deus esteja com vocês. O nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prevaleça sempre nas nossas vidas. Hoje eu estou um pouco congestionado, mas não tem como não estar aqui. Não há nada que dormir mais faria melhor do que estar aqui com Deus. Estar com Deus edifica tanto a nossa alma. A internet não funcionou, então hoje eu vou gravar o vídeo. A palavra que Deus vem nos dar, o presente que Deus vem nos dar hoje, é um presente tão bonito que eu não poderia não viver isso e dividir com você. Porque às vezes é no dia difícil, no dia mau, que os maiores presentes do Senhor chegam na nossa vida. O presente que o Senhor Deus tem para nos dar hoje é tão simples, que se nós olharmos com pressa, a gente não vai enxergar. Então vamos orar, para que não venhamos a ser levianos e ignorar a grande bênção que o nosso Pai quer nos dar. Papai, colocamos-nos de joelhos prostrados diante de Ti, que o nosso coração esteja prostrado e disposto a Te adorar e Te receber, Pai, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Senhor. Eu Te amo, Jesus. E eu Te amo não pelas bênçãos que o Senhor me dá, porque eu sei que são muitas, mas eu Te amo pela Tua companhia e o que ela causa em mim. Senhor, a Tua companhia causa mudanças abruptas na minha personalidade. A Tua companhia ilumina e faz com que eu veja o caminho. A Tua companhia faz com que eu perceba quando eu desvio da rota. A Tua companhia faz com que a trilha sinuosa do verdadeiro eu, do propósito para o qual Deus me fez, se torne palpável e visível. O Senhor é um verdadeiro mestre, que não só abre o caminho, mas acompanha o viajante até que ele esteja realizado seguro na presença do Teu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus, se nós nos permitirmos usar uma linguagem um pouco mais fantástica, nós vamos dizer que Jesus, no dia em que morreu, rasgou o véu entre os dois mundos, entre o mundo santo e o mundo humano. E isso não é só uma alegoria, porque de fato isso é declarado na Bíblia. Eu até não procurei essa passagem onde ela está, não me lembro em qual dos evangelhos, mas ela é dita ao final, no ato de morte, em um dos evangelhos pelo menos, que no templo de Deus existia um véu, se você não sabe, que separava o local onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança seria a relíquia, o item de maior destaque dentre todos. E na Arca da Aliança residiria, pelo menos em parte, a presença de Deus. Mas esse véu entre o espaço santo do templo e o espaço santíssimo, ou seja, onde estava a Arca da Aliança, só poderia ser acessado pelo sumo sacerdote, se eu não me engano, uma vez por mês ou por ano. Então, gente, esse véu era um véu santo, um véu sagrado, representando uma multidão de coisas. No ato de morte de Jesus, um ato simbólico, aquele véu se rasga sozinho. Mas no mundo espiritual isso acontece de uma forma muito expressiva. Jesus,
a partir da sua morte, ele rasga um véu entre a humanidade e o Santo Deus. Aquele que vê e crê nessas palavras certamente será livre. Então, no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 29, diz assim: depois de cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Feche os seus olhos, receba essa palavra. Porque Jesus não morre, não fica morto, ele não permanece. Mas o Senhor Jesus passa 3 dias deitado, adormecendo em um túmulo até que se cumpram todas as necessidades proféticas que ainda precisariam se realizar não só mais pela manifestação de vida, mas pela manifestação de morte, até que no 3º dia Jesus se levanta do sono e liberta os seus discípulos da escravidão completa desse mundo. Então a morte dos cristãos, meus irmãos, nesse caso, essa é a única morte justificada. A morte de perseguição. A única morte justificada. Todas as mortes de profetas foram mortes de pecado. A morte de perseguição, ela é a morte que acontece para atravessar o servo para o outro lado. Então, quando Jesus morre, na sua morte, abre um véu e rompe os grilhões dos homens que creem nele. E isso aparece a primeira vez, e isso prova que a Bíblia é cristocêntrica, lá em Moisés. E não tem como ser um evento combinado, porque a Bíblia não foi escrita de uma vez só, e isso é histórico, é arqueológico. Tanto é que o próprio povo judeu não reconhece esses eventos como cristocêntricos. A Torá judaica, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números e Êxodo, são livros atribuídos a Moisés. Esses livros foram escritos muito tempo antes de Jesus. Portanto, os atos simbólicos e proféticos existentes e relacionais entre os eventos escritos por Moisés e Jesus são praticamente impossíveis de serem manipulados. Basta uma pesquisa rápida que você faça e você vai saber que essa Bíblia é uma tradução direta da Bíblia grega, e a Bíblia grega é um compilado de 40 autores, sendo Moisés um deles. De uma forma incrível, os eventos conversam entre si. Basta que você se interesse e que você pesquise. Lá no livro de Números, um livro antiguíssimo em proporção aos eventos de Jesus, tem um evento muito interessante no capítulo 21 que diz a serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e Moisés. Por que nos tiraram do Egito? Porque morramos no deserto, onde não há nem pão nem água. Estamos enjoados da comida ruim. Estamos enjoados da comida ruim? É como dizer que estamos enjoados do culto que Deus presta, que prestamos a Deus, ou dos ritos que Deus nos deu. Estamos enjoados da forma como estamos sendo tratados por Deus, enfim. Você está blasfemando gravemente contra o próprio Criador. Então Israel fez um voto... Não, peraí, perdão. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. Olha aqui, presta atenção nessa parte. Então
O Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Preste atenção, cobras. Qual é o animal atribuído como manipulador no pecado lá em Gênesis, no Éden? Uma serpente. Então aqui já tem uma relação de continuidade, muito tempo depois do Éden. Então Moisés orou pelo povo e Deus disse o seguinte: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, uma serpente de bronze, e pendure ela num poste, num madeiro. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente, ficava curado. Feche seus olhos, respire fundo, receba essa palavra. Isso vai se repetir através de Cristo Jesus no madeiro, onde ele foi pendurado, um milênio e pouco depois disso aqui. Todo aquele que olhar para Jesus e crer será convertido. Todo aquele que olhar para Cristo em seu ato sacrificial e crer será liberto, gente. A prova disso está no próprio final dos evangelhos fala que um preso foi convertido porque creu em Jesus, e o centurião que o alfinetou com a lança também foi convertido, gente. Ó, lá em Lucas 23:39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Você não é Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas esse homem não fez mal. Esse emocionar-me, gente, é um emocionar de alegria e gratidão à vida de Cristo. Jesus, lembre-se de mim quando você vier do seu reino. Então disse Jesus: em verdade lhe digo que hoje você já estará comigo no paraíso. Gente, então a morte de Cristo, gente, ela revela uma nova fase na vida da humanidade, de acesso direto a Deus através do sacerdote vivo que é Cristo, gente. Ele é o mediador do vínculo. Antigamente todos os povos se comunicavam com Deus através de adivinhos, através de o próprio povo judeu, através de adivinhos, através de sacrifícios, através de cumprimentos de leis. Era uma relação distante. Mas através de Cristo Jesus, da morte, ressuscitar, mas especialmente do ato de morte, o véu que separava a humanidade de Deus é rasgado e é devolvido o direito de filiação dos homens a Deus. A partir de agora, você pode relacionar-se com Deus como um pai, assim como Adão podia. Adão tinha esse relacionamento. Através de Jesus, o Adão redimido, o segundo Adão, como alguns teólogos dizem, através de Jesus, o Éden é reestabelecido, amado. É sobre isso. O Éden, gente. A possibilidade de um Deus de relacionamento surge na sua vida. Portanto, hoje eu faço um convite a você que me assiste. Feche seus olhos, olhe para Jesus, pregado na cruz, e decida em seu coração se você crê que esse homem tem poder e autoridade de abrir espaço e acesso entre você e o Pai dele.
Se a sua resposta é sim, se quiser, dobre o joelho e receba a promessa, a bênção e o amor de Cristo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, para que através de um relacionamento objetivo com Deus, por mediação do sacerdote real, você possa temer a Deus e ter uma vida nova, uma vida em abundância. Assim que possível, busque um jeito de se batizar nas águas, para que você cele esse ato simbólico entre você e a aliança com o Senhor Jesus. Amém? Que a paz de Deus esteja contigo, onde quer que estejas, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte os reúna e que vocês possam espalhar essa boa nova onde estiverem vocês. Um abraço.